Senhor Deus, nós precisamos ser transformados. Que Teu Espírito Santo nos convença dos nossos erros e que o nosso olhar se volte para Ti, para a Sua graça e para o Seu perdão. Hoje, meus queridos, estamos nos baseando em Salmo 51, os versos 1 e 2, um cântico de Davi muito importante sobre arrependimento, confissão e a permissão de cada um de nós a uma transformação das nossas vidas. Davi foi alertado pelo profeta Natã a respeito do pecado que ele havia cometido, do adultério e também do assassinato do esposo de Batseba. Mas nós sabemos que Davi clamou ao Senhor e se arrependeu. Ele clama por misericórdia e compaixão diante dos erros cometidos nesses versos iniciais. O salmista declara que pelo amor de Deus, ele clama por misericórdia e pede para que o Senhor apague seus pecados e o purifique, e realmente o Senhor o faz. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, o Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o nosso pecado. Como Davi, devemos recorrer a Deus para que haja de fato mudanças nas nossas vidas. Eu falo a respeito do Espírito Santo, porque a missão do Espírito Santo que está em João capítulo 16 é de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando clamamos diariamente pelo Espírito Santo, o fruto dele, que está em Gálatas capítulo 5, os versos 22 a 23, ele começa a se manifestar nas nossas vidas. O primeiro deles é o amor, e também tem essa questão do domínio próprio. Domínio próprio tal da nossa inclinação para o mal, para o erro. E esse passo do arrependimento, confessar este pecado, para que seja alcançada a misericórdia e o perdão do Senhor. Digo mais também, é preciso, além do arrependimento, anteriormente ter um reconhecimento desse erro, proporcionado pelo Espírito Santo. Muitas pessoas ainda estão lutando sozinhas, contra suas inclinações más. E não é possível vencê-las sem o agir do Espírito Santo. Ao orar, clame para que o Espírito Santo convença você dos seus erros e conduza você a uma real transformação de vida. Isso é diariamente, porque nós precisamos estar constantemente nos vigiando em oração, porque nós naturalmente temos essa tendência para o mal. Por isso que nós precisamos tanto do Senhor. Vamos orar? Santo, 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 precioso, majestoso Deus, nome sobre todo nome, Senhor. Nos ajude a termos uma vida consagrada diante do Teu altar e reconhecer os nossos erros. Senhor, nós não podemos negar para nós mesmos algo que precisa ser mudado. Ou simplesmente ignorar, e também não podemos nos acomodar como se o que fosse herdado ou que fosse adquirido erroneamente pela convivência não pode ser mudado. Pode sim. Basta nós nos entregarmos ao Senhor de fato e permitir que Ele nos transforme. Especialmente em pecados que são abomináveis para o Senhor, que vão contra a sua essência e quem o Senhor é.
O Senhor é um Deus da verdade. Tal como a mentira, o roubo, o erro, o adultério e tantos outros pecados, Senhor Deus, que são uma afronta, Senhor Deus, também à sua lei, está nos 10 Mandamentos, capítulo 20. E a respeito, Senhor Deus, da verdade e tem a mentira, ou nós somos do Senhor, que é a verdade, ou nós servimos a Satanás, falando mentiras, praticando enganos. Senhor Deus, muitas vezes as pessoas não estão sendo abençoadas porque ainda estão acariciando, ou seja, Senhor Deus, ainda estão apegados àquele erro e não querem mudar. E insistem nesse erro e o Senhor não pode abençoar. Por isso, Senhor Deus, que muitas vezes a pessoa percebe que não está sendo abençoado, mas mesmo assim a pessoa ainda não percebe que precisa de uma real transformação, Senhor. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale a cada coração que precisa ser mudado, enquanto há tempo. Muitas pessoas deixam para depois, e o Senhor diz na sua palavra que a salvação é hoje. Nós precisamos confessar hoje, nós precisamos se arrepender hoje, vivermos de fato como se o Senhor Jesus fosse voltar hoje. Que sejamos preparados e consagrados diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém.